Bom dia a todos. Eu sou o Glauber Sartori, sou pedagogo aqui do Campus Dois Vizinhos. Esse é o nosso primeiro encontro do módulo 8 da turma 2 de 2025, que é um módulo sobre planejamento de ensino e avaliação de aprendizagem no ensino superior. É um módulo que fecha o programa do PDPD, né? Alguns de vocês já devem ter concluído, já deve ser o último módulo que vocês devem estar fazendo, né? Se estiver faltando, né? Enfim, mas também pode ser feito por outros participantes. Ano passado a gente fez esse módulo durante todo o ano, a gente começou ele em março, se eu não me engano, terminou esse ano, né? Teve bastante tempo, né? Teve bastante calma. Esse ano não foi possível, a gente organizou de uma outra forma, né? Ficou um pouco mais condensado, mas acredito que seja possível de realizar suas atividades, né? Ele é um módulo com 32 horas, porém eu e o Miguel, a gente pensou de uma forma que promovesse a autonomia de vocês, né? Não sobrecarregasse com atividades, né? E procurasse fazer algumas atividades que envolvessem o trabalho de sala de aula, né? Porque é um módulo para pensar o planejamento. Vocês já tiveram módulos para pensar aula, já tiveram módulos para pensar contexto, para história da universidade, para pensar métodos avaliativos, né? A gente sempre tentando trazer alguma coisa para vocês pensar. Então, a ideia é ter um módulo com pouca atividade, mas bastante reflexões, assim, né? Então, a gente também só vai fazer 2 encontros, né? Que será esse encontro de hoje e o encontro agora no mês que vem, né? E a gente deixou os nossos contatos para que vocês se sintam à vontade, né, em conversar com a gente, em marcar horário, trocar ideia, porque a ideia desse módulo ela é isso mesmo, né? Você ter essa oportunidade de fazer contato, de conversar, de pensar, de refletir. A gente coloca alguns pontos de reflexão. Então a ideia seria essa daí. Então eu vou falar bem rapidamente sobre o plano de ensino, né? O plano de ensino do módulo. Acredito que vocês já devem ter lido ele. Se não leram, né? Peço para que leiam o plano, né? Tem bastante informações interessantes ali, né? Mas só para vocês entenderem, né? O módulo 8 ele tem uma característica um pouquinho diferente dos demais módulos, né? Os demais módulos, eles introduzem conhecimentos, eles mobilizam alguns outros conhecimentos, alguns saberes que vocês já vêm desenvolvendo ao longo do tempo da experiência de vocês, né? Mas o módulo 8, ele é um módulo de integração, né? É onde você pega todo esse aparato de conhecimentos que vocês aprenderam nos módulos anteriores, a experiência de vocês, né, a vivência de vocês, e tenta colocar isso num plano de ensino que seja coerente, né, em um sistema de produção didática ali que também seja coerente, né? Então, e ele não é um módulo que a gente vai ficar, por exemplo, esse conceito é tal coisa, esse conceito é outra coisa. Não, é um módulo de orientação e de atividade, né? Ele é bem nessa ideia, como se fosse o que a gente chama ali de o que seria mais ou menos uma disciplina certificadora, né? Mais ou menos um TCC, né? Tem bastante orientação, né? E algumas dicas para vocês fazerem, mas ele é bem autônomo, tá? Então, assim, a ideia é que vocês, ao final, né, sejam capazes de planejar, seja de forma individual, cooperativa, né, mas responsável, de forma autoral, a prática pedagógica, né? Isso com alinhamento construtivo dentro do seu planejamento, tá? Então, dessa forma, ele mobiliza todos os módulos anteriores, né, os conhecimentos que vocês têm, né? A gente tem como foco a discussão na aprendizagem e nos instrumentos avaliativos, no acompanhamento do processo de aprendizagem, né? De forma crítica, tá? Desenvolvendo para vocês literalmente assim, olharem para o plano de ensino, pegarem ele e pensarem sobre ele, né? Tanto que assim, uma das atividades é justamente a entrega do plano de ensino. E assim, Glauber, vocês vão pegar uma plano de ensino e vão ficar olhando? Sim, a gente vai ficar olhando, a gente não vai dizer se está certo, se está errado, né? A gente vai dizer assim, olha, isso aqui talvez pode ser assim,
que você acha disso daqui? Olha, isso aqui talvez seja interessante mudar, isso aqui não dá. Na turma passada, a gente até deu umas dicas assim, olha, pessoal, você colocou atividade administrativa no planejamento de aula, isso não cabe, né? Pensa numa outra alternativa. Então, a gente vai discutindo, né? Também tivemos oportunidade de discutir algumas metodologias, né, com o pessoal que marcou o horário. Glauber, eu estou desenvolvendo isso daqui. Miguel, eu estou desenvolvendo isso daqui. Então, a ideia é justamente essa, né? Certo? Sobre como que a gente vai conduzir isso, né? Então, vocês têm no módulo lá, tem um livrinho bem simples, né? Sobre algumas reflexões, né? Alguns pontos para vocês prestarem atenção, nada muito instrutivo, né? Nada muito instrutivo que eu digo assim, cartilha, né? Siga isso daqui, né? Tem algumas leituras que são complementares, que são materiais que a gente escolheu, né? De leitura, né? É um material dinâmico, pode ser acrescentados mais, podem ser retirados, vocês podem sugerir outros materiais também, né? A gente tem ali também, né, a entrega das atividades, né? Teremos 2 encontros, e como resultado, o que a gente quer? Né? Que vocês ressignifiquem os processos de planejamento, né? Analisem o processo de execução do planejamento, certo? Produzam instrumentos avaliativos que sejam de preferência, sejam autorregulativos, né? Ou seja, que sejam capazes do próprio estudante também ter um olhar sobre o processo de construção do conhecimento dele, né? Então, que não sejam somente processos avaliativos que visem somente nota, né? Mas sim que promovam a reflexão e depois que tenham um acompanhamento, um feedback, né? Então, sejam capazes de construir isso, né? Discutir isso daí, né? E como que vocês serão avaliados nesse módulo, tá? Basicamente, por 2 atividades, né? Pela participação, né? Pelos acessos, né? A gente está acompanhando quem está acessando, quem está vendo ali, né? Mas isso não vai contar nota, é só para a gente ter uma noção de como é que está né, a temperatura aí do módulo, né? Mas vocês serão avaliados pelas 2 entregas, né? Se eu não entregar as atividades, né? Eu corro risco de ficar sem a certificação? Sim, porque a gente precisa da participação de vocês para validar, né? Então, a participação se dá pela entrega dos materiais, das atividades, né? Então, a gente jogou 50% no plano de ensino e 50% na ferramenta de julgamento, tá? O plano de ensino é um plano de ensino de vocês, né? Então, vocês podem postar um plano de vocês, ou pode construir um plano de vocês, de preferência real, né? Para a gente ter uma noção também né, de como que se dá as atividades, como que vocês conduzem, até para a gente poder sugerir ou entender, né? Eu digo que eu muito mais aprendo do que ensino nesse modo, né? Eu tive experiências muito maravilhosas, assim, de planos de ensino nossos muito bem construídos, né? Pouquíssimos detalhes para arrumar, assim, né? Coisas, não peguei atividades que não foram satisfatórias, né? E uma ferramenta de julgamento. E o que é essa ferramenta de julgamento, né? Isso é uma prova, uma prova, mas não só a prova, me manda a prova aí, porque manda a prova com a sua correção, né? Eu falo assim, o pessoal me pergunta, calma, mas o que eu vou mandar na ferramenta de julgamento? Eu mando a minha prova resolvida? Até dá, né? Mas imagina a seguinte situação, né? Imagina que você aplicou uma prova numa disciplina, né? Teve um X desempenho lá, né? E determinados alunos não foram muito bem e resolveram pedir revisão de prova, né? O que acontece numa revisão de prova? Isso está previsto lá no regulamento, né? Essa prova que você fez vai para uma banca. E é a banca que vai julgar, né, se aquilo que o aluno está dizendo ali é de fato real, né? Então, o que ele precisa nessa hora? Ele precisa da sua prova, ele precisa da prova resolvida, né? E ele precisa de um gabarito, né? De uma fundamentação do porquê tais respostas são corretas ou tais respostas são erradas, né? Aí a gente até deixou ali nos materiais exemplos ali do ENAD, exemplo de rubrica, né? Eu coloco ali, né? Coloca uma rubrica. Por que a rubrica?
Porque a rubrica já é descritiva, né? Ela tem todos todo o comportamento descrito do que seria o ideal para se apresentar, né? Em uma determinada resposta. Então, seria nesse sentido, né? Então, seriam essas duas entregas: um plano de ensino, seja em modelo de competência, seja em modelo de conteúdo, né? Todo ele completo, desde aquilo que está lá no PPC, é o planejamento completo, né? A parte que está lá no sistema e a parte que o professor entrega com o cronograma de aulas, né? Ou seja, é o completão, né? E a ferramenta de julgamento, né? Uma ferramenta de julgamento, né? Que seria uma avaliação com gabarito, comentado, né? Um padrão de resposta, uma rubrica avaliativa, né? Uma avaliação com a rubrica avaliativa, essas questões aí. Tá. A gente tem 6 semanas, como eu falei, né? São condensadas as atividades, nós teremos só esses 2 encontros, mas vocês podem entrar em contato com a gente, né? É só marcar um horário, a gente deixou nossa agenda ali no Moodle, então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, antes de postar eu quero dar uma conferida, quero dar uma conversada, pode. Nós somos uma turma pequena, então é tranquilo, né? A gente consegue dar esse feedback mais próximo, né, se for necessário, né? Bom, eu não quero ficar me alongando muito, né, até porque boa parte dessas informações já estão lá no Moodle, né, e também vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento, né? Então, eu vou deixar a palavra com o Miguel, porque hoje ele é a estrela do dia, tá? Ele que vai falar aí sobre alguns pontos, principalmente assim do que a gente observa, né, nos planejamentos, algumas dicas na construção, no pensar. Se você vai propor uma disciplina, né, eu vou propor uma disciplina optativa, o que eu tenho que pensar nessa hora? Né, porque muitas vezes o que a gente recebe já está lá, né? Muitos de vocês não construíram as disciplinas que vocês pegaram. Até porque nós já os PPCs foram recentemente modificados, né? Mas vocês, como entraram aí até 2023, 2024, possivelmente não participaram dessa construção, então vocês já pegaram algo pronto. Mas digamos que vocês pensem em criar uma disciplina nova, né? Por onde começa? O que eu tenho que observar? Onde é que, né? Que pontos são chaves? Ou por que está escrito dessa forma a ementa? Por que esse resultado está desse jeito? O Miguel vai dar umas dicas aí bem legais, tá? Então, gente, obrigado. Eu passo a palavra para o Miguel. Fica à vontade, que nós temos até às 10, tem 45 minutos. Fica à vontade, Miguel. Miguel, você está com o microfone fechado. Já passamos no teste. Eu pedi para vocês entrarem em contato comigo se, por acaso, eu tiver alguma dúvida, vocês queiram fazer, tá? Então, está aberto para interromper qualquer hora, tá? Eu estou, agora sem imagem de vocês, e o que a gente vai tentar trazer aqui nessa pequena apresentação é exatamente o que o Glauber falou referente a algum panorama geral que envolve aqueles tópicos que foram colocados no encontro 1, tá? É importante, então, inicialmente, a gente distinguir de maneira bem clara a ferramenta do planejamento, né, que é o plano de ensino. Nós temos duas categorias, né, que se confundem e, às vezes, é importante que seja uma clara distinção. O plano de ensino e o plano de aula. Na atividade que vocês vão entregar como a tarefa primeira lá, o plano de ensino / plano de aula, o plano de ensino ele já é uma unidade textual que permite que você elabore uma descrição autoral, ou seja, o professor, mesmo que ele já tenha uma versão anterior dele mesmo ou de outro colega, ele precisa reescrever, né? Às vezes, por falta de tempo, a gente não reescreve, mas a gente precisa reescrever e deixar de forma que seja autoral, né? Seja uma proposta de planejamento de trabalho que corresponde exatamente ao que ele entendeu que a disciplina tem que fazer, tá? Então, ele é elaborado pelo docente responsável, pela unidade curricular, e nesse documento são apresentadas informações referentes a 2 núcleos muito importantes, que seriam exatamente as informações que a gente chama de conteúdos
e as abordagens que quer fazer, que a gente chama de métodos, que são basicamente o ensino, aprendizagem e avaliação, e que serão utilizados, e os resultados que você pretende entregar. Tá? A turma vai entrar para você com um nível de informação, de conhecimentos, de hábitos, e ela tem que sair com um outro nível, né? Então, você tem que, mais ou menos, tentar descrever esses resultados ao final, né? Pode ser que uns agreguem mais informações, mais comportamentos, mas, de uma maneira geral, você tem que tentar definir claramente aonde você quer levar o grupo, né? Como você quer chegar ao final do semestre. Então, nesse documento também deve ser indicados os blocos básicos de bibliografias, né, que são as básicas e que são as mais densas, e as complementares, que exatamente são as que agregam de maneira periférica as básicas, mais informações, que não são o núcleo da disciplina, mas elas também agregam de maneira complementar. Então, esse, digamos, seria o conceito principal, né, que diferencia o plano de ensino do plano de aula. O plano de aula já é o dia a dia. Então, é o que vocês vão entregar também, vai ser um documento, no mesmo documento vocês vão descrever exatamente como vocês farão em uma disciplina, né, e tentar desenvolver de maneira diária, né, como seria feito o trabalho. E as duas coisas, obviamente, estão conectadas, né. Aqui eu não vou trabalhar no plano de aula, mas no plano de ensino, mas são complementares, ou seja, o plano de aula, ele dá os detalhes da execução, e o plano de ensino, ele dá um contexto mais amplo, né, de informações que vão ser trabalhadas e a abordagem que você quer utilizar. Tá? Então, de uma maneira bem resumidinha, então, podemos dizer que um bom plano de ensino, ele facilita a elaboração do plano de aula, dos planos de aula, e assegura que a unidade curricular desenvolva o perfil de egresso que o curso propôs. Tá? Então, é importante demais, demais que o professor que vai fazer um plano de ensino, ele tenha muito claro, né? Se não tiver essa clareza, ele tem que procurar saber, ter essa clareza de qual é exatamente o perfil do egresso que tem que ser construído. Tá? Só que ele não precisa ler o PPC inteiro, mas ele tem que entender exatamente qual que é a proposta do curso, né? O que o curso está planejando entregar para a sociedade. É exatamente o perfil do egresso. Esse texto já está nos documentos, então precisamos dar uma lida para saber exatamente o que ele quer entregar. Ele quer que seja um aluno, um egresso capaz de fazer desenvolvimento de projetos com gestão, precisa desenvolver abordagens de conhecimento científico básico, para desenvolver soluções de problemas, ou seja, esse perfil ele está lá, então a gente precisa entendê-lo para que exatamente o plano de aula e o plano de ensino, eles tenham essa liga, né? Então, não tentar reproduzir exatamente o que a gente aprendeu na graduação, para não repetir, às vezes, uma abordagem que não está a favor ou a serviço de um perfil que o curso como um todo já está propondo. Tá? Então, é muito comum a gente pegar um plano de aula, um plano de ensino, de outro professor que já estava na disciplina, e às vezes o curso já teve uma reestruturação, e aquele plano de ensino, plano de aula, ele já não tem muito alinhamento com o perfil. Então, por isso que, insisto, o perfil de egresso ele tem que ser revisitado, entendido, e isso permite que você faça vários ajustes importantes, tanto no plano de aula como no plano de ensino. Então, as duas abordagens que ainda são permitidas no nosso sistema, o TRPR, são exatamente o plano de ensino, que tem a abordagem que a gente chama de tradicional básico, né, que é o mais historicamente conhecido, onde tem aqueles tópicos que estão aqui listados, como o título da disciplina, carga horária, teoria e prática, a ementa. A ementa, ela tem uma sintaxe, que ela é muito semelhante ao sumário de um livro, né? Os objetivos da disciplina, exatamente o que é o conteúdo tem que ser trabalhado, a metodologia, o conteúdo programático, critérios de avaliação, bibliografia e planejamento de aula. Então, isso é algo mais familiar, tá?
E esse conteúdo, essa abordagem do planejamento de ensino, nessa perspectiva, ele tem exatamente algumas restrições, algumas limitações, tá? Normalmente, essa abordagem do plano de ensino, ele não estabelece de maneira muito explícita, né, ou seja, clara, a relação que existe entre a metodologia, ou seja, os métodos que você vai utilizar na disciplina, e os conteúdos que serão utilizados nas subunidades da disciplina, da unidade curricular. Ou seja, o método, ele precisa estar claramente ou explicitamente alinhado ao conteúdo, tá? Por quê? Depois vamos chegar num ponto onde vamos ter uma denominação chamada alinhamento consultivo, que a gente precisa ficar atento, que exatamente seria o que isso? Seria tentar deixar claro o que você quer chegar, aonde você quer chegar, e para isso, o recurso que melhor te permite chegar a esse resultado seria o método específico, tá? Então, por exemplo, se eu quero desenvolver um comportamento no aluno que seja de análise, então eu preciso ter um método que desenvolva análise. Se eu quero que o aluno desenvolva um comportamento ligado à avaliação, eu preciso trabalhar com um método que desenvolva a avaliação, tá? Então, tem que existir um casamento ali, e o tradicional normalmente não faz essa relação de maneira explícita, clara, tá? Também, normalmente, não declara de maneira objetiva qual seria a capacidade teórica ou prática, que a gente conhece isso também como competência, né, que se pretende desenvolver com o estudante na disciplina, na unidade curricular. Então, é muito importante que a gente perceba que, apesar das restrições que o plano de ensino mais antigo, né, o tradicional, ele tem aqui, elencado pelo menos em dois aspectos, ele não é uma abordagem que tem que se dizer como superada, tá? Muito pelo contrário, grande parte dos docentes que estão aqui no sistema, que são mais de 3 mil professores, todos eles passaram por essa abordagem, né? Poucos tiveram uma abordagem diferente de planejamento de ensino. E tanto até que nós temos toda a ciência, todo o desenvolvimento, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento civilizatório, ele tem, digamos, como base esse formato de trabalho, do planejamento de ensino. Então, não é uma coisa superada, muito pelo contrário, ela tem que ser complementada ou ajustada, não eliminada, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estabeleço que, de maneira clara, as restrições que ela também tem a sua contribuição muito importante e não deve ser ignorada. Já uma abordagem diferente, né, que é exatamente a abordagem que foi feita durante os anos de 98 até 2004, mais ou menos, que foi um período, 2019, desculpa, 2018, 2019 até 2004, que teve reestruturações curriculares. A gente trabalhou com uma abordagem chamada design de cursos, que foi exatamente uma tentativa de fazer um aprimoramento do planejamento da sala de aula com uma finalidade muito específica, que seria exatamente o quê? Qual a finalidade de você alterar uma estratégia que você já usa e, teoricamente, ela está fazendo resultados bons? É que toda estratégia, ela tem, digamos, um período que ela precisa ser melhorada para que você tenha resultados mais importantes. Por exemplo, nós temos grande desafio que já está circulando em todos os campos, que é exatamente o problema de retenção, evasão e atração, ou seja, tem poucos alunos que estão se inscrevendo no vestibular, poucos alunos que conseguem superar os semestres de maneira regular, ou seja, está tendo retenção, e muitos alunos estão indo embora, que seria o fenômeno da evasão. Então, esses fenômenos ali, os três que eu citei,
eles são exatamente resultados de 1000 fatores, não tem um fator que determina isso, mas nós temos que usar as ferramentas que nós podemos usar para evitar ou reduzir esses efeitos, que são ruins para a instituição. Então, quando a gente observa estudos que são feitos para modificar os planos de ensino e qual o efeito disso nos resultados de evasão, retenção e atração, a gente percebe que mudar a perspectiva, de alguma maneira, do planejamento já permite que esses resultados sejam melhorados. Tá? Então, não existe uma regra linear entre você mudar o plano de ensino e você melhorar a evasão. Não estou querendo afirmar isso. Estou querendo afirmar o seguinte, que existem estudos que nos dão indícios de que se a gente, como instituição, melhora o plano de ensino, você dá condições e treinamento, obviamente, para o docente, para que ele consiga fazer o quê? Uma melhor abordagem da disciplina e os efeitos secundários, se exatamente você permitir menor retenção, menor evasão, e depois, com isso, de maneira desdobrada, você permitir que haja maior atração, porque, obviamente, a melhor propaganda de um curso sempre é o egresso. Né? O egresso que ele sai com mais convicção de que teve uma formação mais robusta, obviamente, ele é um melhor marketing de atração. Tá? Então, essa abordagem que chama de design de cursos, ela foi desenvolvida com uma consultoria externa da professora Rosane, da PUC do Paraná, onde ela teve exatamente um trabalho de agregar uma metodologia, uma sistemática de engenharia, de desenvolvimento de planejamento de macro e micro nível. Ou seja, o planejamento do macro seria o PPC, e o planejamento de micro seria exatamente o plano de ensino. Então, essa formação que foi feita durante mais ou menos 6 anos, ou 4 anos, algo em torno disso, ela permitiu que a gente construísse uma nova abordagem do planejamento da disciplina, né, que agora também chama unidade curricular e não disciplina mais. Mas seria exatamente uma diferença importante, mas nos tópicos que estão aqui, a gente consegue ver que existem sutilezas que eu vou tentar deixar um pouco mais claro. O título, normalmente, todos os planos de ensino devem ter, a carga horária teórica e prática também, só que nessa abordagem a gente deixa claro o contexto. Tá? Na abordagem anterior, não havia necessidade de deixar o contexto muito claro. Tá? O contexto, ele é seguido também de uma ementa num formato diferente de um sumário de livro. Então, a ementa, ela é chamada de ementa eficaz, que ela se aproxima muito de um abstract de uma publicação de um artigo científico. Ou seja, ela é um convite para fazer, atrair o aluno de maneira mais clara possível a leitura, né, da disciplina. Então, a ementa, ela tem uma outra sintaxe, e eu vou tentar deixar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Um mapa mental, onde você tem, digamos, uma descrição gráfica, né, de como os conceitos e os tópicos mais importantes da disciplina estão integrados. Tá? Esse mapa mental, ele tem essa função mais gráfica de tentar explicar como a disciplina está relacionada, né? Quais são os conceitos mais importantes e como esses conceitos estão relacionados. O tema de estudo, que é diferente de conteúdo programático, ou seja, tema de estudo, ele tem uma representação que é exatamente indicada como apenas conhecimentos, tá? Ele não tem uma abordagem ligada a estratégias de ensino. Tá? Também vou explicar um pouquinho mais na frente. Resultado de aprendizagem diferencia do objetivos, porque o objetivo ele está mais ligado ao conteúdo e o resultado está ligado ao comportamento que você deverá observar no aluno. E a metodologia de avaliação, de maneira similar ao plano de ensino mais conhecido, a metodologia ela vai ser trabalhada
de tal forma que você tenha uma conexão mais clara entre a estratégia que você está usando para o nível cognitivo que você quer levar a turma. Tá? Então, bibliografia, depois planejamento de aulas, seria exatamente esse grupo todo, né, que a gente chama de design de cursos, e o planejamento de aula a gente chama de design de disciplina. Tá? Esse grupo de tópicos aqui, ele é obviamente trabalhado em um curso de mais de 20 horas, né, e dura praticamente 2 meses. Mas todos os cursos estão tentando desenvolver isso de maneira mais capilar com os cursos, né, de forma que cada DPED ou cada grupo de estudos que tem desenvolvido mais competências para repassar essa informação, elas estão fazendo isso. Tá? Por exemplo, tem o Inova, o grupo Calc, e outros grupos que estão capilarizados de maneira mais local, né? Então, tem professores que ensinam professores a fazer uma nova abordagem no planejamento da disciplina. Então, essa abordagem que a gente chama de design de cursos, ou por competências, né? Então, diferenciar aqui os 2 níveis, né? O de conteúdos é o mais conhecido, e o de competências seria exatamente esse formato novo. Isso não quer dizer que o plano de ensino tradicional básico, ele não desenvolve competências, tá? Não vamos nos confundir. O plano de ensino tradicional, obviamente, ele desenvolve competências, tanto que nós estamos aqui. Só que não é feito de maneira explícita, tá? A abordagem que nós temos aqui, ela faz o quê? Um trabalho explícito. E isso aí, no contexto, então, para tentar deixar um pouco mais claro, foi desenvolvida toda uma engenharia, né? E alusão à palavra engenharia tem uma construção de uma casa aqui, né? Uma engenharia de construção de estruturas textuais do PPC que permitem exatamente deixar claro esses vínculos que eu acabei de dizer. Ou seja, como é que eu vou dizer de maneira clara ou de maneira explícita qual a relação entre o método que você quer usar na sala de aula e o nível que você quer chegar com a turma, né? O nível cognitivo. Então, essa estrutura que está desenhada aqui no slide, ela mais ou menos tem essa ideia, né? De criar um grupo de camadas de informações, e essas camadas de informações, elas são interligadas com informações complementares que dão essa liga, né? Essa conexão entre as camadas que o PPC deverá ter, tá? Então, aqui temos no desenho, de uma maneira, fazendo uma ilusão, uma estrutura de uma casa, nós temos aqui as informações que são chamadas de conhecimento estruturante, que são exatamente informações que são mais ligadas a grupo de disciplinas, né? Então, são conhecimentos que agregam uma estrutura base, como se fosse o chão da casa, e a partir delas a gente levanta as paredes, né, e o telhado da casa, que são exatamente o quê? As unidades curriculares são as disciplinas e o que você quer entregar para a sociedade, que a gente chama de elemento de competência, ou seja, são subcompetências, né, subcomportamentos do aluno que a gente quer explicitar e deixar claro que eu vou entregar isso a partir de quê? De um conjunto de informações básicas e um grupo específico de disciplinas, unidades curriculares. Tá? Mas essa integração, né, ela está de maneira clara, pelo menos a ideia que os PPCs têm se submetido aos conselhos de ensino, né, aos COGEPs, ou às câmaras técnicas dos COGEPs, é que deixem claro exatamente se tem uma estrutura desse tipo, que foi passado como um treinamento, ela deveria estar presente no texto. Ou ainda, se não está presente, pelo menos de maneira clara, como o perfil do aluno ele é trazido para a sala de aula. Né? Como é que o perfil do aluno está sendo desenvolvido? E por que essa neura? É porque existem ferramentas de avaliação do INEP que já indicam exatamente isso. Como você vai garantir que
o comportamento que você está prometendo entregar, né? Como é que você está prometendo entregar que o aluno faça alguma determinada capacidade, uma competência, com as disciplinas que você tem, né? Qual que é a garantia que você está dando para que isso aconteça? Então, essa organização estruturada, ela tem esse propósito, de tentar deixar mais claro, obviamente não garante, porque existem mil fatores, como a aprendizagem humana, ela não é linear, mas de qualquer maneira você deixa claro para quem tem acesso ao documento que existe uma organização para deixar explícito que as atividades que são desenvolvidas, elas têm como foco o quê? O comportamento, ou elemento de competência, tá? E aí, para ficar um pouco mais claro, que obviamente vocês precisam ler o documento para entender isso, mas normalmente o método ele abordava da seguinte maneira: você tinha 3 matrizes, né? São matrizes textuais mesmo, e na matriz número 1, a gente tinha uma relação entre o conhecimento estruturante, né, as informações de grupo de disciplinas, e os comportamentos que a gente queria entregar para a sociedade. E essa matriz numérica, é numérica mesmo, tem números lá, como se fosse uma matriz de coeficiente, de correlação, né? Onde a gente estabelece, ou seja, quais os conhecimentos que me permitem desenvolver tais competências. Então, a matriz numérica, M1, matriz 1, ela tem essa demonstração gráfica, né, e numérica. Então, a gente conseguia ver, por exemplo, que tinham conhecimentos ligados a metodologias de ensino, por exemplo, metodologias de qualquer tipo, né, metodologias de científica, por exemplo, que a princípio eram muito relevantes, mas qual é o comportamento que eu esperava que essas metodologias fossem trabalhadas? Tá? Então, eu tenho lá um grupo de, por exemplo, 24 elementos, tenho 24 comportamentos. E eu tenho aqui, por exemplo, um conhecimento chamado metodologia científica. Na matriz 1, por exemplo, eu falava, olha, todos os elementos de competência deverão ter abordagem da metodologia científica. E então, esse número que correlaciona elementos com conhecimento estruturante, eles davam um número muito alto. Tá? E na hora que eu ia verificar isso na matriz, né, ficava um número alto. E na hora que eu ia depois convalidar isso, ou validar essa relação entre um conhecimento e o comportamento, eu verificava que acontecia exatamente o contrário, né? Ou seja, eu não tinha na sala de aula, ou seja, não tinha nas disciplinas esse foco. Apesar de ser um conhecimento muito importante, que está descrito na matriz 1, ele não acontecia na prática quando eu levava as disciplinas na sala de aula. Essa matriz ela tinha essa função de ver se o que você tinha como base estruturante ela estava iluminando um determinado comportamento nas disciplinas. Tá? Outra matriz muito importante, que é a matriz 2, ela estabelece exatamente como essa base de conhecimentos ela está conectada em cada uma das 70 disciplinas, por exemplo, que normalmente os cursos têm isso, tá? Em torno de 60 a 80 disciplinas, em média 70 unidades curriculares. E essa conexão desses dois níveis de informação, né, que é a disciplina e a base do conhecimento, ela é dada por temas de estudo. E a matriz 2 nos dava essa informação. E a matriz 3, ela conectava exatamente a disciplina e o comportamento que a gente queria. Então, era uma triangulação de informações de maneira circular, que a gente conseguia visualizar como eu precisava da manutenção daqui a 5 anos um curso, por exemplo, que ele tivesse com problemas na abordagem da metodologia científica. Eu descobri que a matriz 1 já falava que eu estava declarando uma coisa, mas eu estava fazendo outra. Tá? Então, essa imagem, ela sintetiza de maneira mais abrangente isso que eu disse. Não, às vezes não tinha instrumento, a gente não tinha instrumento para ver como esse alinhamento construtivo, que é um macroplanejamento, ocorria nos PPCs. E agora, essa abordagem, ela permite isso.
Então, quando a gente faz exatamente uma conexão entre o que você quer entregar para a sociedade, que é o aluno, por exemplo, fazer um determinado comportamento, e a gente precisava deixar claro exatamente qual era esse comportamento. E esses comportamentos que a gente acabou usando entre várias descrições de comportamento humano, tem várias, né? Entre elas foi escolhida a taxonomia de Bloom revisada por Anderson, onde você tinha, digamos, uma hierarquia de comportamentos que você quer desenvolver no aluno. Por exemplo, que ele apenas lembre ou ele compreenda. Existe diferença entre lembrar e compreender? Sim. Então, e aí, a gente ia ensinando o professor, lembrar é uma coisa, compreender é outra. Aplicar o conhecimento é outra coisa, analisar a informação é outra coisa, avaliar também, e assim se determinou uma hierarquia onde esses termos são chamados de nível cognitivo, o domínio cognitivo, eles permitiam com que a gente planejasse vários elementos estruturantes da disciplina, tá? Então, esse aqui é, digamos, como se fosse uma chave de fenda para você fazer um armário, né? Você tinha elementos que te dão conceitos teóricos que seriam usados para você fazer o planejamento de aula, tá? Então, são comportamentos, tipos de comportamentos que a gente gostaria que o aluno... Então, o professor escolhia, o NDE fazia o professor escolher, olha, eu quero que o aluno, na disciplina específica, ele desenvolva a capacidade de aplicar. Tá? Então, beleza, aplicar é uma coisa. Então, deixa claro, professor, você precisa aplicar, e aí essa discussão ela era feita no NDE. Então, os níveis cognitivos, eles precisam ser compreendidos, esse material vai ser disponibilizado para vocês também, e aqui tem acesso a um link que nos dá um pouco mais de informações de exatamente como seria a maneira de interpretar esses níveis de comportamento, né? Esse material vai estar disponível para você. Tem outras taxonomias aqui também presentes, mas vamos passar aqui direto para não perder tempo. Só deixando claro que esse material está disponível para vocês tenham, quem não conhece, né, e quem já conhece possa revisar, mas quem não conhece possa dar uma olhada mais calma e entender o que é um nível cognitivo e qual as maneiras de você usar ela de maneira diversificada, tá? Porque cada palavra dessa aqui pode ser encontrada de maneira similar, né, ou equivalente, usando outras, né, outras palavras. E a gente usar essas palavras para descrever outras estruturas do plano de ensino. Então, por exemplo, no nível cognitivo, que eu passei o slide agora, era exatamente uma descrição de comportamentos, tá? É uma camada, chamamos de camada comportamento. E agora temos uma outra camada, na engenharia aqui da casa, onde é chamada camada apenas de conhecimento ou de informação. Tá? Comportamento é uma coisa, informação é outra coisa. Então, a gente tentou separar por quê? Para ficar mais fácil você dividir a maneira de você planejar o conteúdo, tá? Então, por exemplo, esse termo novo, que muitas vezes já não se conhecia, né? Agora já é mais popular entre os docentes do sistema, temas de estudo, ele envolve a divisão entre o que você quer fazer com o aluno em termos de comportamento e agora o que eu preciso fazer, a matéria-prima para chegar nesse comportamento. Então, a gente fala que o paradigma do conhecimento é algo que já estava estacionado no planejamento tradicional. Então, normalmente o aluno, ele pegava um plano de ensino, ele tinha o quê? Um sumário de um livro ali, então ele, no conteúdo, tentar se virar para fazer os exercícios, aprender o que o professor estava explicando, e fazer as provas, etc. Então, o conteúdo era o foco, tá? O método de design de cursos, ela deixa claro que o conteúdo é importante e ele tem que ser organizado de maneira separada para que fique claro exatamente o que é conteúdo e o que é comportamento, tá? Então, esse novo paradigma, a mudança de paradigma do conteúdo é apenas porque a gente estacionou agora o conteúdo numa camada do planejamento, tá? Ele não se esgota no conhecimento, ele é apenas uma parte estrutural muito importante, mas ela é integrada com outras partes, que seria exatamente o comportamento.
né, que a gente vai ver na estrutura seguinte, que é o resultado de aprendizagem. Mas essa estrutura de comportamento é algo mais conhecido para nós, né, de conhecimento é mais conhecido com nós. Então, normalmente, o tema de estudo, quando você quer pegar uma disciplina que está no módulo antigo, né, na tradicional, e você quer passar para o design de cursos, que é por competências, o que a gente faz? A gente pega o plano de ensino tradicional e copia e cola o conteúdo, né? Então, a partir desse conteúdo programático, a gente identifica quais são os blocos de conhecimento. Então, o que muda de conteúdo programático para tema de estudo? É que agora eu quero blocar, modularizar o conhecimento, tá? E que poderão ser agregados, que poderão agregar conhecimentos mais relevantes da disciplina. Então, o que nós temos feito durante vários anos? É trazer o conteúdo programático que o professor já está familiarizado e tentar falar, professor, olha, vamos tentar deixar esses conteúdos programáticos em forma de blocos, né? Tentando identificar que seja organizado de duas maneiras, ou seja, dar uma estrutura, uma sintaxe para esses blocos. Teria, digamos, um título para o bloco, que a gente chama de tema maior, e subtemas, ou conteúdos que fazem parte, que a gente chama de palavras-chave, né? Então, com um conteúdo que você blocou, você vai ter, então, digamos, um título para ele e partes que integram esse título, tá? Então, o tema de estudo nada mais é do que um bloco de conhecimento que está agora organizado em um tema maior e palavras-chave, que são conhecimentos intermediários, tá? O que muda também no paradigma do conhecimento para essa nova abordagem é que a carga horária, ela define o tamanho e os textos que você vai colocar aqui, tá? Por exemplo, uma disciplina de cálculo 1, ela tem, ou de física, né? Qualquer disciplina, ela tem já no seu conteúdo programático praticamente um sumário de um livro, né? Então, o que a gente faz nessa abordagem é tentar deixar claro para o professor, olha, o tema de estudo agora, ele vai ser bloco. E o bloco, obviamente, ele tem que ter um tempo para que você consiga fazer o que com esse bloco? Você tem que ter atividades de ensino, ou seja, dar aula, dar exemplos, exercícios, etc. E também você tem que dar feedback, tá? Então, se essas duas coisas não acontecem naquele bloco, quer dizer que você está dando uma pincelada muito superficial para aquele bloco, e às vezes você está passando a informação como se fosse algo obrigatório e não relevante. Ou seja, vai se passar tão rápido que não vai ter aprendizagem, tá? Ah, professor, mas eu não posso deixar de ensinar vários tópicos que estão aqui. Tá, então nós estamos na encruzilhada, porque a gente vai ter tempo, carga horária, 60, 70, 90, 120 horas, 45 horas, carga horária está dada. E essa carga horária ela tem que dar conta de fazer com que o aluno tenha condições de aprender. Se na hora que a gente blocar a disciplina em temas de estudo e a gente percebe claramente que não temos condições temporais, né, número de carga horária para fazer a aprendizagem que a gente quer fazer com o aluno, então nós temos que repensar o que fazer com a disciplina, tá? Então, essa discussão ela é muito, muito importante, porque muitas vezes a gente descobriu o seguinte, que as disciplinas elas estão com conteúdos que a gente não consegue vencer no semestre, e é muito comum, às vezes, terminar o semestre, a gente não conseguir dar o conteúdo que está lá, prometido, e a gente passa de maneira mais rápida para poder, digamos, dizer que terminou o conteúdo, tá? E o conteúdo realmente não foi profundamente trabalhado. Então, a carga horária que a gente fala que o bloquinho de conteúdo tem que ter, ela tem que ter tempo suficiente para que as atividades ocorram e que haja um feedback, para que o aluno saiba exatamente se está no rumo ou não da aprendizagem que a gente pretende que ele tenha, tá? Então, o paradigma do tema de estudos, a gente vai poder quebrar, ou deixar mais claro,
tanto para o professor que vai dar a disciplina depois, ou para o aluno que vai entrar para fazer a disciplina, que ele tem grupos de informações, e esse grupo de informações, elas têm um tempo para ocorrer, tá? Então, não adianta a gente encher de conteúdos e nenhum tempo suficiente para isso, tá? Então, seja, claro que a gente quer que o aluno tenha autonomia para poder fazer estudos autônomos, né, ler leituras depois da aula, mas às vezes não vai dar tempo de fazer uma verificação se esse aprendizagem está ocorrendo. Então, a ideia é mais ou menos tentar equilibrar um pouco isso, que não está, às vezes, muito claro, né? Ou seja, a gente quer cobrar uma quantidade de informações que não dá tempo de fazer. Isso é muito mais grave ainda quando a gente pesquisa, vocês podem fazer essa pesquisa. Quantas disciplinas um aluno normalmente faz? Do primeiro até o oitavo, nono período. Que depois, nos últimos períodos, curso de 5 anos, eles já têm menos disciplinas. Mas, normalmente, o que eu pesquiso é que os alunos estão, no mínimo, com 7 disciplinas, alguns com 10 ou 11 disciplinas. É impossível ele ter uma aprendizagem, ainda mais quando a quantidade de informação em cada disciplina é muito elevada. Tá? Então, você vê a ansiedade surgindo e outros fenômenos sociais aqui que nossos alunos têm, e os professores também, pela quantidade de informação, tá? Então, esse paradigma do tema de estudo é exatamente tentar fazer com que a gente enxergue um bloco menor, né, ou adequado para a informação que você quer trabalhar. Então, o tema de estudo, ele está com essa sintaxe nova, ou seja, tema maior e temas, palavras-chave, que seriam subtemas, associados a uma carga horária, tá? Então, aí a gente consegue, pelo menos, tentar fazer uma organização do conteúdo de maneira mais clara, né, ou mais viável, para que ocorra uma aprendizagem. Então, nesse momento, é importante que cada tema de estudo visualize uma possível integração com outras disciplinas, né, usando-as posteriormente como contexto ou como aplicação na construção de resultados de aprendizagem. Por exemplo, disciplina de álgebra linear, ela usa construção de matriz, inversão de matriz, ou seja, e o aluno fica doidinho, querendo saber onde vou usar isso. O professor de álgebra, ele não precisa saber exatamente mecânica, ou construção civil, ou controle, ou qualquer outra informação profissional, mas ele pode pegar exemplos do núcleo profissional e trazer no contexto de aplicação, ou seja, ele não vai ensinar a dimensionar uma máquina, ele não vai ensinar a fazer um conteúdo profissional, mas ele vai mostrar para o aluno que está aprendendo álgebra linear um conhecimento que está aplicado em uma disciplina posterior, tá? Então, na hora que ele vai fazer, estou dando exemplo de álgebra linear, mas todas as disciplinas deveriam estar buscando essa integração, tá? Então, isso é uma tentativa que poderia ser feita também na hora que você está desenhando tema de estudo. Então, o tema de estudo, quando ele fala, no momento, aplicação, né, aplicação, então quer dizer que eu vou tentar puxar alguma coisa lá na frente e usar como exemplo, tá? Eu não vou explicar o conteúdo profissional, porque não temos condições disso, mas eu posso trazer como esse conteúdo profissional está sendo contexto para eu ter essa informação sendo trabalhada anteriormente, tá? Então, essa integração, ela é muito importante na hora que você está escrevendo o texto do tema de estudo, tá? E, ao final, cada tema de estudo deverá estar associado a apenas um dos conhecimentos estruturantes, e o critério da escola será sempre a carga horária, tá? Quando a gente faz essa organização do tema de estudo com a carga horária e o conhecimento estruturante, a gente consegue visualizar de maneira clara, quando a gente estava trabalhando com os NDS, que tinha muitos temas de estudo que não tinham um vínculo, ou seja, tinha conhecimento estruturante que estava lá colocado como muito relevante e ele estava pouco sendo explorado. E alguns conhecimentos estruturantes estavam sendo colocados ali como com a dimensão de carga horária específica, e as disciplinas estavam quase todas em cima desses conhecimentos, tá? Por exemplo, o ciclo básico, em estudos que a gente acompanha no Brasil, em várias universidades, o ciclo básico, normalmente, ele é muito, em termos de carga horária, é muito grande. E é importante que haja esse trabalho do conhecimento básico. Só que, às vezes, não dá tempo depois de trabalhar o profissional da mesma intensidade, né? E o curso, para ter uma intensidade bem trabalhada profissional, ele precisaria ter 6, 7 anos, né? Então,
que nós temos que perceber ali? Que a carga horária, ela é uma coisa que precisa ser balanceada, tá? E o conhecimento estruturante, naquela arquitetura que eu mostrei no primeiro slide da design de cursos, ele é, digamos, uma ferramenta que permite fazer essa análise, né? Uma evolução do curso ao longo do tempo. Bom, então, qual outra estrutura importante nessa abordagem? São os resultados de aprendizagem, que é diferente de objetivo, que o objetivo está ligado ao conteúdo, e o resultado está ligado ao quê? Ao comportamento que vocês quer observar no aluno. Então, o resultado de aprendizagem, ele enfatiza o resultado do ensino em relação à aprendizagem discente, né, que o aluno faz. Eles auxiliam no planejamento de aula, então, ele permite que você selecione estratégias de ensino que promovam um tipo de aprendizagem que se quer que o aluno atinja, e tarefas e testes que avaliem a aprendizagem. Então, se o resultado de aprendizagem está bem escrito, ele me permite fazer essa organização, né? Ou seja, saber qual é o tipo de tarefa ou tipo de teste que eu preciso fazer para verificar, né? Para avaliar, eu uso muito o termo verificar, se eles estão tendo o comportamento ou a aprendizagem que a gente planejou quando a gente escreveu o resultado de aprendizagem. Então, eles facilitam a aprendizagem, permitindo que os alunos também saibam a priori, né, o que a gente espera deles e o que espera que eles aprendam. Então, um dos comentários muito importantes que a gente recebeu da Rosane na época do design de disciplinas é que essa abordagem ela é muito antiga já, há mais tempo, no Canadá, onde eles trouxeram boa parte da fundamentação teórica. E lá eles estão tendo um desafio que, para mim, é um desafio muito bom, porque os alunos já sabiam exatamente o que seria avaliado deles, o comportamento que se esperava deles, e eles já se preparavam para ter o comportamento. Então, estava tendo muitos alunos de graduação com um nível de nota elevada. E quando eles iam para pós-graduação, havia dificuldade em selecionar os alunos, porque eles já estavam com um nível de nota muito elevado na graduação. Então, esse é um problema bom, você ter alunos que estão sendo bem avaliados, porque eles estão se preparando para aprender, tá? Então, quando você tem um resultado de aprendizagem, o que você está fazendo? Você está afirmando, olha, eu espero que você faça isso, que você avalie e tal, né? Ou seja, você dá uma afirmação do comportamento que você espera dele, tá? E os resultados de aprendizagem hoje são moeda de troca na Europa, por exemplo, quando vocês vão fazer mobilização entre universidades no Tratado de Bolonha, e você passou de uma universidade para outra, eles têm os outcomes learning, né, que seriam resultados de aprendizagem, que eles são usados como equivalência para convalidar disciplinas, né? Então, o resultado de aprendizagem já deixa mais bem claro o que você está tentando entregar para o aluno e o que ele te demonstrou que fez, tá? Então, na Europa, isso já é mais antigo, como disse, no Tratado de Bolonha, ele tem já esse hábito, né? Já tem essa estratégia de avaliar se o aluno que vem de uma universidade para outra, ele teve aqueles resultados de aprendizagem, né? Eles chamam de outcome learning. Bom, e aqui, um passo a passo, bem rápido aqui, como é que você cria um resultado de aprendizagem? Você pega os temas de estudo, que são os bloquinhos de conhecimento, e os seus respectivos conhecimentos estruturantes. De onde eu tiro isso? Da matriz 2. Copio os elementos de competência associados à matriz 3, né, que são uma matriz de post-it, ou a própria 3. Indicar se o elemento de competência que você pegou, ou seja, o comportamento que você quer desenvolver no grupo, terá uma ação internalizadora, que é mais focada só no elemento, ou mobilizadora, tá? Se você vai integrar elementos do profissional com o básico, por exemplo. Depois, você identifica qual elemento de competência cada tema de estudo poderá auxiliar melhor. Então, o professor falar para a gente, olha, esse elemento aqui, ele é muito legal para a minha disciplina, tá? E qual é o tema de estudo que mais linka com o elemento? E aí ele fazia essa marcação, né? Depois, a partir disso, ele construiu o RA usando uma sintaxe, né? Que eu vou usar aqui como exemplo, bem rápido, que o
A sintaxe é sempre esse, o verbo de operação cognitiva, naquela taxonomia que a gente viu. Depois a gente agrega a frase, além da taxonomia, a gente agrega uma parte do conteúdo que você quer que ele esteja presente nesse resultado. Qualificadores que normalmente são recursos, que você quer que deixar claro qual recurso que quer usar. E também qual é o saber ser, que é exatamente outros comportamentos que não somente de nível cognitivo. Ou seja, se eu quero saber se ele tem autonomia, se ele tem colaboração, ou seja, não é, uma operação cognitiva, mas é uma operação mais, eu não diria afetiva, mas é mais social, tá? Então, essa sintaxe aqui, ela é uma sintaxe genérica e tem resultados que não tem, por exemplo, saber ser. Por exemplo, o professor de lógica de programação, ele não quer que haja autonomia nesse resultado, mas em outro, sim. Então, ele pode tirar esse saber ser, tá? E o qualificador depende do conteúdo que está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um resultado de aprendizagem, o que a gente fazia com os professores? Eles colhiam lá o elemento de competência que eles tinham falado que era bom para a disciplina deles. Por exemplo, que eu pego um elemento chamado interpretar os problemas estruturados no contexto das tecnologias, identificando as variáveis e as condições de contorno de maneira autônoma. Tá? Isso aqui, se não me engano, é o curso de ADS. Então, esse grupo de professores falou assim, para essa disciplina aqui, que por coincidência, o tema de estudo tem até o nome da disciplina, disciplina de fundamento de algoritmos. Então, eu pegava o elemento que eles falaram que atendia bem eles, e esse tema da disciplina, que já estava construída antes, as duas eram fundidas e geravam um resultado de aprendizagem. Tá? Então, o resultado de aprendizagem, ele, digamos, um desdobramento da integração entre o comportamento, por exemplo, que interpretar, né, está bem denso aqui o comportamento, mas aqui está explícito o nível cognitivo, que é interpretar. Interpretar é diferente de conhecer, de avaliar, de criar. Interpretar é outro nível cognitivo, não é um nível cognitivo específico. Então, eu preciso de um método específico para que o aluno interprete. Se você quer que um aluno interprete, você não vai dar uma lista de memorização, tá? Apenas. Você dá atividades onde ele já faça algum tipo de interpretação, tá? Então, a integração do elemento de competência com o bloquinho de conhecimento, ele acaba gerando, então, o resultado de aprendizagem seguindo essa sintaxe que está aqui, ó. Né? Eu dei um passo a passo aqui, e mais ou menos agora aqui já não está no formato de passo a passo, mas está colocado aqui de maneira mais exemplificada, né? E aqui, se eu fundir o elemento de competência com o tema de estudo, acaba gerando um resultado de aprendizagem. E aí a gente fala exatamente qual é o tema de estudo que está vinculado àquele resultado. Tá? Então, agora, nesse novo abordagem plano de ensino, é muito importante que haja esse vínculo, e de maneira muito explícita. Eu estou falando o seguinte, olha, agora nós vamos ter um casamento entre o comportamento e o conhecimento. Tá? Então, o resultado de aprendizagem é diferente de um objetivo. Tá? O objetivo, que era feito antigamente, ele estava ligado apenas ao conteúdo, e eu não explicitava exatamente o comportamento que eu queria do aluno. Aqui não. Aqui eu estou explicitando o comportamento e também estou deixando claro qual a matéria-prima que eu vou usar para esse comportamento ser construído. E aqui, obviamente, tem um exemplo mais interessante, porque você tem a autorregulação que está sendo desdobrada da autonomia que estava no conhecimento estruturante, tá? No elemento de competência, desculpa. Então, o elemento de competência falava que o aluno deveria ser um trabalho autônomo, e aqui eu estou traduzindo autônomo como autorregulação. É diferente porque essa disciplina do primeiro período, e o aluno não tem ainda autonomia, ele tem que demonstrar apenas capacidade de se organizar, que a autorregulação é isso, é diferente de autonomia. Mas então, em outro lugar, eu vou trabalhar a autonomia da disciplina, ou em outra disciplina também, tá? Mas aqui eu estou deixando claro que o RA ele não veio do céu, ele veio exatamente dessas estruturas textuais aqui. Tá?
Então, aí a ementa, ela também tem uma sintaxe um pouco diferente, por quê? Porque ela não é mais um sumário de um livro. Tá? A ementa, ela é, digamos, uma declaração de um abstract de um artigo. Ele lembra muito isso. Então, ele tem uma sintaxe aqui, que ela segue essa ordem aqui, né? O nome da disciplina, para quem que eu quero ofertar isso, qual o núcleo da disciplina, quais são os principais RAs que essa disciplina vai tratar, e no final, o que vai acontecer com o aluno, qual a capacidade que eu espero que o aluno desenvolva na disciplina, tá? Na unidade curricular. Então, como exemplo aqui, tem uma disciplina de auditoria de sistemas, talvez bem, aqui é o nome da disciplina. O que tem em vermelho aqui, exatamente onde ela está ocorrendo. Tá? Ela vai ser ofertada para os alunos do 4º período do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Tem alguma mensagem aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Fica à vontade. Deixa eu ver se eu estou com o horário aqui. Ah, já está um horário avançado, vou tentar finalizar aqui. Então, essa ementa, ela, digamos, tem uma sintaxe que ela tem uma ordem que permite que o aluno consiga ler um abstract da disciplina, um resumão da disciplina. Tá? E também, nessa mesma estrutura, os indicadores de desempenho, eles são muito úteis para que você consiga pulverizar mais detalhes de como é que o resultado é atingido. Tá? Então, são etapas que você quer alcançar, normalmente são observados quando o estudante executa a ação. Então, eu observo um comportamento, então descrevo esse comportamento que eu quero observar, tá? E apresenta também as condições que eu vou observar isso. Então, normalmente são diferentes situações de aprendizagem e são no mínimo 2, ou seja, um identificador de aspecto teórico e uma de aplicação. Então, aqui tem um exemplo, vou pular exemplo aqui para ganhar tempo, mas aqui deixa claro que um é teórico e outro é a aplicação da teoria. Ele diferencia e depois aplica isso de uma maneira a aplicar o que ele aprendeu no primeiro indicador. Bom, então, já finalizando aqui, pelo horário avançado do nosso momento aqui, a parte de metodologia, ou seja, a relação que existe entre a maneira que eu quero trabalhar o conteúdo, né, que a gente chama de metodologia de trabalho, ela tem uma infinidade de aplicações, de bibliografias, né? Então, seria um outro seminário muito interessante de ser feito, no qual a gente consiga perceber que não estamos solitários nesse mundo. Tem várias abordagens teóricas e práticas, como esse livro aqui, que é uma técnica que é bem empírica, isso aqui. Tá? Ela tem fundamentação teórica, mas também ela dá várias técnicas de como você usa um método específico para uma abordagem de um nível cognitivo específico, né? Então, você consegue selecionar nesse cardápio aqui de técnicas quais são as mais adequadas, por exemplo, um nível cognitivo de avaliar, qual o nível cognitivo de criar é mais adequado, e assim, é um manual bem interessante. Além disso, também tem materiais online que estão disponíveis, esse link aqui está, vocês podem clicar depois e ver, que tanto aqui do Google Classroom, né, e aqui também materiais que têm várias ferramentas digitais de educação online. Bom, esses materiais aqui, eu vou passar bem rápido, e aqui, esse aqui já não vou explorar aqui, mas eu vou tentar fazer só um bate-papo muito rápido com o que sobrou aqui. Muito bem, Viviane, você foi sorteada para participar da... Brincadeira. Não sei se a Viviane está conseguindo falar um pouquinho? Estou. Muito bem. Bem rápido aqui, só para fechar a nossa... Saber um pouquinho qual a disciplina que você trabalha. Bom dia, então. Já que ficou só eu, né? Então, eu sou particular, Viviane. Vai ganhar um troféu. Então, eu sou aqui do campus de Ponta Grossa, né? Eu trabalho no curso de Ciências Biológicas. Então, eu trabalho... Na verdade, as minhas disciplinas é genética e evolução, sabe? Mas como a gente está num período de transição da grade antiga com a grade nova, então eu estou no momento com uma disciplina só, que é uma disciplina optativa na área da genética, né? Que é a minha área mesmo.
Porque as disciplinas que eu lecionava, elas eram disciplinas do segundo e do terceiro período, e agora elas foram para o quinto e sexto período. Então, eu estou com essa disciplina, que é uma disciplina optativa, e daí eu estou com 2 disciplinas que não são da minha área. Uma é mercado de trabalho, e a outra disciplina é projeto interdisciplinar em divulgação científica. Legal. Então, são essas 3 disciplinas que eu atuo, né? Eu achei, assim, bem interessante, porque, na verdade, as 3 disciplinas que eu atuo nesse semestre, por exemplo, são disciplinas que a metodologia e a avaliação, elas são muito diferenciadas, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma disciplina que é a genética de populações, que é uma disciplina de cálculo, né? Ela é majoritariamente cálculo, 90% dessa disciplina é cálculo. Daí eu tenho a disciplina de projeto interdisciplinar, que é uma disciplina onde os alunos desenvolvem o projeto, né? Então, é uma disciplina mais de orientação, né? Então, a gente faz a fundamentação sobre divulgação científica e sobre projetos, e depois eles vão desenvolver um projeto para aplicar em algum local, né? Seja em espaço formal ou espaço não formal. E eu tenho a disciplina de mercado de trabalho, que é uma disciplina, assim, que eu utilizo várias metodologias, porque a ideia dessa disciplina é ampliar a visão deles sobre o mercado de trabalho tanto para o professor, né, de ciências biológicas, como para o biólogo. Então, é uma disciplina que eu trabalho com várias coisas, né? Eu trabalho com entrevista, com profissionais já formados, né? Eles desenvolvem um projeto sobre empreendedorismo dentro da área, né? É uma disciplina que a gente... Na verdade, todas as aulas, ela é baseada em relatos de experiência que eles já tiveram como profissionais ou como dentro da sala de aula, em período de estágio, de projetos, né? Porque a gente aborda, assim, todas as problemáticas que a gente encontra hoje dentro de sala de aula, né? Então, por exemplo, eu pego lá os principais desafios. Então, drogas, violência, sexualidade. Então, os alunos, eles relatam tudo que eles já viveram dentro de sala de aula, né? Situações que eles já tiveram. Então, é uma disciplina, assim, que não é uma disciplina conteudista, né? Ele mais é uma disciplina mesmo de discussão. Até que eles sempre brincam comigo que é uma disciplina que a gente nunca termina a aula no horário. A gente sempre passa, porque daí todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer relatar as experiências que já teve, né? Então, é uma disciplina bem bacana, assim. Eu gosto bastante de trabalhar com ela. E daí a gente trabalha com as entrevistas também com os profissionais, porque eu optei essa metodologia porque os alunos, eles têm dificuldade hoje de enfrentar os desafios, né? Então, eles têm uma facilidade muito grande em desistir. Então, eles se deparam com um problema e eles acabam desistindo. Então, a gente faz essas entrevistas e daí cada aula, um aluno apresenta a entrevista que ele fez com algum profissional, né? E nessa entrevista as pessoas relatam as dificuldades que tiveram durante a graduação, durante a pós-graduação, durante a sua carreira profissional, né? Como que superaram essas dificuldades, né? Os eventos, assim, que eles se sentem orgulhosos da sua carreira, o que eles acham que poderiam ter aproveitado mais durante o seu processo acadêmico, sabe? Então, é uma disciplina, assim, que eles gostam bastante. Eu também gosto bastante de Nossa, trabalhar. Diana, melhor exemplo impossível. Olha, sabe o quê? Que a gente sempre trabalha esse módulo inicial aqui, desse seminário que a gente fez, tentando deixar bem claro que o plano de ensino, como sempre foi, há muitas décadas a gente observa isso, o plano de ensino é uma coisa que você escreve e a sala de aula é, às vezes, muito diferente daquilo que a gente escreve. Sim. Então, quando a gente quer passar isso para outro professor que vai cobrir você, vai trocar disciplinas, normalmente o outro professor chega e reinventa a disciplina de novo, né? Sim. Então, muito bacana o exemplo que você deu, por exemplo, você tem muitas estratégias de integração com o mercado externo, etc., que eles também, a gente precisa com que o professor deixe claro toda essa herança de coisas boas que você fez de maneira bem clara para que o outro possa evoluir a partir do que você fez. Então, assim, o plano de ensino, muitas vezes, ele não demonstra exatamente todo esse potencial que a gente acumulou na disciplina, naquela edição, né? Sim. Então, não sei se você vai ter esse cuidado depois, quando for entregar atividade, mas já te levanta a lebre. Como você descreveu muitos exemplos legais, eu não sei se ainda estão isso no plano de ensino, e, portanto, deveriam estar, se estão, parabéns. Se não estão,
pensar como seria integrado isso, de tal forma que o próximo professor que for ler o teu plano de ensino melhore ele, não copie ele, senão ele não é a Viviane tem Sim. uma bagagem. Na verdade não está. Na verdade, como foi uma disciplina que não era minha e eu até não tinha, eu não sabia muito bem como trabalhar, né? Então, tipo, eu peguei essa disciplina e daí eu fiquei pensando, tipo, o que trabalhar, porque, por exemplo, ó, tem uma parte lá da disciplina que é a importância da formação acadêmica e continuada, né? Então, por exemplo, eu fiquei pensando, o que eu vou falar durante 2 horas para o aluno sobre isso, né? Então, por exemplo, o que eu pedi para eles fazerem? Como eles são alunos que estão a partir do 5º período, né, que faz essa disciplina, sim, já estão... Uhum. Então eu pensei assim, não, então eu vou solicitar para que eles procurem 3 programas de pós-graduação que eles teriam interesse em seguir dentro da área que eles gostam e que eles analisem o processo seletivo desse programa de pós-graduação, levantando as suas potencialidades e as suas lacunas de formação ainda. Porque como eles estão no 5º período, então se tiver, de repente, a prova, ela pede um projeto de pesquisa. Tipo, eu não sei como fazer um projeto de pesquisa, não vou conseguir fazer isso em pouco tempo, né? Vamos dizer, depois de me formar para já fazer o processo seletivo. Ou então, alguns alunos também têm dificuldade com a língua estrangeira, né? E tem alguns programas que pedem a prova de língua estrangeira. Então, eu pedi para eles fazerem isso para que eles já analisem isso, porque daí dá tempo deles se prepararem se realmente, se eles forem querer continuar a vida acadêmica, né? Nossa, bacana. Daí foi muito bacana, assim, porque eles falaram, nossa, professora, a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer e parece que daí essa atividade, assim, abriu, assim, os nossos horizontes, a gente já começou a pensar no que a gente quer seguir e já olhamos como que é o processo seletivo. Por exemplo, eu não tenho artigo publicado ainda em evento, então eu vou tentar participar de algum evento, vou mandar alguma coisa para poder pontuar no currículo, sabe? Então, assim, são atividades que eu acho que agrega bastante, sabe, para o aluno, assim, e vai ampliando, assim, nesse final de curso, né? Falta 1 ano e meio aí para eles se formarem, né? Mas no final do curso eles podem já ir direcionando, né? E se preparando para isso. Bacana, Viviane. Você está há quanto tempo já na instituição? Eu vai fazer 2 anos agora. Ah, tá. Então você já está... vai fazer 2 anos. Está experiente. Na verdade, eu já era professora da educação básica, né? Desde 2011. Então já daí eu trabalhava nas escolas. Isso ajuda demais, planejamento. Nossa, bacana. Melhor, é impossível fechar, Glauber, com esse... Um relato muito rico aí, né? Com certeza. Tem muito... Eu sempre falo, né? Eu e o Miguel, a gente aprende muito com os feedbacks, com as postagens, com os materiais, com os encontros, né? Muito enriquecedor, né? Eu, como pedagogo, né? Que trabalho na assessoria pedagógica, é um trabalho... legal, é muito legal, porque aí depois a gente vai fazendo ponte, né? Vou conhecendo um aqui, outro ali, tem uma experiência legal lá, tem outra lá. Sim. E assim vai, né? Que é o mais... A gente corrige as atividades e a gente aprende mesmo. Isso é verdade. Muito rico. Obrigado, Miguel, obrigado, Viviane, né? O Miguel, assim, a gente tem uma catedral, né, e tenta colocar numa capelinha, né? Tem muita coisa que a gente poderia explorar, tem muito conceito que a gente poderia aprofundar, tem coisas assim, né, da metodologia, da avaliação, da prática, da teoria que a gente poderia discutir aqui e levaria horas, né? Mas a ideia não é justamente isso, né? Não é a gente fazer um estudo aprofundado, né? A gente vai, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e vai discutindo conforme também o interesse das pessoas aí, né? Mais uma vez, então, agradecer, né? A gente se encontra no próximo, né? No mês que vem, né? Tem um material também lá no Moodle, e caso tenham interesse, dúvida em algum ponto, ou queiram discutir alguma coisa, podem entrar em contato, podem pedir material, e a gente vai conversando, né? Obrigado, Viviane, por ter ficado aí até o Imagina, eu que agradeço a explanação aí, foi muito importante. E se tiver dúvida, eu entro em contato com vocês. Entra em contato também, né? E o pessoal a gravação vai estar disponível, então fiquem à vontade, tá bom? Gente, obrigado.
Boa semana de trabalho para todo mundo e até lá. Obrigada para vocês também. Bom dia. Até mais. Tchau. Gerenciar os parágrafos.